E aí, rapaziada, imagine você uma cena de um bar onde é que tem alguns sujeitos ali que estão bêbados, embriagados, borrachos, e de repente chega uma mulher. Não é uma deusa, uma louca, feiticeira, não é nem demais, é apenas mais uma mulher cheirosa de repente. E aqueles sujeitos bêbados, eles querem, cobiçam aquela mulher e eles vão brigar por aquela mulher e alguns deles inclusive vão deixar de existir por conta daquela mulher. Podia ser uma briga qualquer, mas na verdade nós estamos falando do início da Primeira Guerra Mundial. Moçada, na verdade, nós estamos hoje falando sobre a filha do imperialismo, a Primeira Guerra Mundial. E o que eu estava falando para ti é uma analogia, porque é uma coisa idiota que aconteceu. Parece realmente uma briga de bar por conta de uma mulher, mas nós estávamos falando das potências imperialistas que estão embriagadas pelos seus nacionalismos, pelas suas vontades econômicas aí de expandir as suas garras. E a mulher, na verdade, essa que não é nem deusa, nem louca, nem feiticeira, nem é demais, é a região dos Balcãs, porque não era uma área tão importante. As deusas, as loucas e feiticeiras eram a China, eram a Índia, eram as regiões da África que os caras já tinham partilhado desde o final do século XIX até o início do século XX. Agora eles vão brigar por áreas menores, não deusas, não loucas, não feiticeiras, apenas cheirosas. A Primeira Guerra Mundial é basicamente esse embate aí que tem, na verdade, as suas raízes lá no final do século XIX, quando começou o processo de expansão imperialista. Porém, moçada, o que acontece é que dentro do continente europeu ninguém acreditava que pudesse acontecer uma guerra. Na verdade, os europeus, eles viviam aquilo que a gente chama de a Belle Époque, né? A bela época, o auge da civilização europeia. Os europeus nunca tinham crescido tanto quanto nos últimos 50, 100 anos, né? A tecnologia havia se desenvolvido muito, o cinema havia surgido, os submarinos haviam sido inventados, a energia elétrica era usada cada vez em volume maior, os automóveis circulavam pela Europa. E aí, moçada, os europeus achavam que tinham chegado a uma espécie de fim da civilização ou uma espécie de auge da civilização naquele momento e acreditavam que eles não iam se envolver em guerra, porque guerra eram coisas de países atrasados, ou a guerra ela era feita simplesmente para dominar esses países mais atrasados. Mas entre europeus reinava ou deveria reinar a diplomacia. Contudo, moçada, os europeus, na verdade, eles viviam a corrida imperialista, né? Eles haviam partilhado boa parte do mundo, sobretudo a África e a Ásia, no século XIX, e essa corrida imperialista, ela trazia junto consigo também a corrida armamentista. Os europeus se armavam cada vez mais. Lá na década de 1890, os ingleses haviam desenvolvido agora a metralhadora. Os europeus estavam pesquisando aí sobre tanques de guerra. Alguns aí começavam já a imaginar máquinas aéreas capazes de fazer a guerra. Então a Europa também se armava enquanto vivia um período interno de paz, mas fazia as suas agressões imperialistas. E nesse contexto de agressões imperialistas foram surgindo aí algumas rivalidades entre países. Nós destacamos, moçada, algumas rivalidades econômicas, algumas rivalidades que têm algum caráter nacionalista, mas também com um fundo econômico. E nós vamos dar uma analisada aqui, ó, no mapa da Europa de antes da Primeira Guerra Mundial. Moçada, nós temos aqui o mapa então da Europa do pré-Primeira Guerra Mundial, que é um mapa inclusive diferente do mapa que a gente tem agora, porque a Primeira Guerra Mundial depois modificou esse mapa europeu. Mas pega aqui, ó, número 1 para a Inglaterra, ali para você localizar. A Inglaterra, que era, moçada, a grande potência europeia do século XIX, do início do século XX, vivia a Pax Britânica, a Era Vitoriana, que fez com que a Inglaterra dominasse
uma boa parte do mundo e formasse um dos maiores, se não o maior império da história da humanidade. Só que a Inglaterra, ela começava a sofrer alguma rivalidade por parte da Alemanha, aqui numerada com o número 2, ó rapaziada. A Alemanha crescia demais. A Alemanha, que havia se unificado apenas no final do século XIX, crescia, fazia com que essa indústria crescesse e tomava mercados consumidores dos ingleses e começava a rivalizar com a nação britânica em vários lugares da Europa e do mundo. Um belo dia o jornal britânico colocou entre as suas manchetes: para que a Alemanha não nos ultrapasse, ela terá que ser destruída. O editor do jornal jurou que ele não queria fazer guerra, ele simplesmente queria que a Alemanha fosse destruída, sei lá, com uma chuva de meteoros, talvez. Meteoro de Pegasus! Rapaziada, voltando ao mapa aqui, a gente tem outras nações que elas começam a ter algumas rivalidades. A gente já tinha colocado a Alemanha ali, o número 2, né? Pega aqui a Rússia, número 3, né? E rapaziada, o que acontece aqui é o seguinte: a Rússia, ela tem algumas pretensões sobre algumas regiões que batem com as pretensões alemãs. Estamos falando da região dos Balcãs. Moçadinha, a região balcânica aqui, ó, vamos colocar o número 4 sobre a Grécia, mas aí tu pega essa região ao norte da Grécia, que envolve Sérvia, que envolve Montenegro, Macedônia e outras regiões, é uma região que pertenceu até o início do século XX ao Império Turco. O decadente Império Turco estava se desmembrando e muita gente começava a cobiçar as antigas áreas do Império Turco. Os russos apoiavam a Sérvia, que queria fazer a Grande Sérvia, e os russos diziam ter o pan-eslavismo. Nós russos somos eslavos e nós apoiamos os povos eslavos como os sérvios, que são eslavos, e por isso nós apoiamos os sérvios, porque nós somos eslavos, eles são eslavos e nós defendemos o pan-eslavismo. Moçada, na verdade, os russos, eles tinham um interesse que não era ajudar os povos eslavos. Eles queriam os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que passam ali pela região balcânica e dão acesso ao mar Mediterrâneo. O interesse deles realmente era estratégico, era econômico, era político, mas por isso eles apoiavam os eslavos lá da Sérvia. O Império Alemão, por sua vez, moçada, queria fazer a ferrovia Berlim-Bagdá, e essa ferrovia passaria pela Áustria, que era parceira da Alemanha, e passaria também pela região balcânica, chocando-se com os interesses russos. Os alemães, no seu pan-germanismo, apoiavam a Áustria. E a Áustria tinha pretensões de anexar regiões dos Balcãs, inclusive ferindo os interesses dos sérvios, que eram amigos dos russos. Mas está cada vez mais complicado esse monte de países, coisa que loucura! E vai piorar ainda mais, porque na verdade existem outros países interessados e envolvidos. Vamos voltar aqui para o mapa, ó, rapaziada. Pega aqui número 5 para a França. A França, tu vê, ela faz fronteira com a Alemanha e tem um territóriozinho que está ali, vamos destacar, coloca um círculo ali, ó, a região da Alsácia-Lorena. A Alemanha, quando se unificou, tomou a Alsácia-Lorena da França. A França quer se vingar dos alemães e por isso os franceses têm o revanchismo francês. Eles não gostam até hoje dos alemães. Rapaziada, dentro dessas rivalidades, ou sejam econômicas, ou sejam nacionalistas, que também tem algum fundo econômico, nós começamos a ter uma Europa que estava aparentemente em paz, mas que pelos subterrâneos ela começava a ter algumas dificuldades de relação entre países que se organizavam desde o final do século XIX em algumas alianças pretensamente secretas. Foi aí que os alemães criaram, no final do século XIX, na década de 1880, a Tríplice Aliança. Eles conseguiram reunir alguns pretensos parceiros. Os alemães chamaram a Áustria, porque a Áustria é também de povo alemão, apenas acabou não se juntando à Alemanha na hora da unificação, e também os alemães chamaram os italianos, porque os italianos, assim como os alemães, se unificaram tardiamente e eles tinham muitas reivindicações a fazer perante as potências mais antigas da Europa. Porém,
Ao passo que os alemães conseguiram formar seus aliados aí desde o final do século XIX, no início do século XX, alguns inimigos da Alemanha se juntaram e formaram a Tríplice Entente. Nós temos aí então, moçada, a França, que tinha o revanchismo francês contra a Alemanha. Nós temos aí a Inglaterra, que tinha rivalidade econômica com a Alemanha. E nós temos a Rússia, que tinha interesse naquela região dos Balcãs, e a Alemanha queria construir lá a ferrovia Berlim-Bagdá. França, Rússia e Inglaterra formaram a Tríplice Entente. Olha aqui, ó, França, Rússia e Inglaterra, Tríplice Entente, pega só as iniciais FRIT, né? Bem delicadamente, né? E esses caras aí, daqui a pouco vão entrar em desavenças com a Alemanha. Com as alianças entre países aí surgindo, daqui a pouco, na verdade, vai acontecer um efeito dominó. Daqui a pouco, se um país entrar em atrito com outro, todos eles acabarão se envolvendo, e é na verdade isso que vai deflagrar em 1914 a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que a gente referiu lá no início da aula, que parece aquela briga de bar, ela nasceu justamente por causa da região dos Balcãs, aqui no mapa, né? A região cobiçada por todas não era a coisa mais importante do mundo, não, mas era um ponto estratégico. E na verdade os principais pontos, que eram de África e Ásia, os europeus já tinham abocanhado naquele momento. Agora o que os europeus eles estão fazendo? Brigando por territórios menores. E por isso, rapaziada, eles vão entrar em atrito aqui, porque na verdade surgiu uma rivalidade na região dos Balcãs entre a Áustria, o Império Austro-Húngaro, e a Sérvia, que era um dos países que pertenceu um dia ao Império Turco, mas os sérvios queriam agora construir a Grande Sérvia. Porém, o que fez a Áustria? A Áustria, no início do século XX, invadiu a região e anexou a Bósnia e Herzegovina, que era de interesse da Sérvia. Os sérvios começaram a se indignar e terroristas sérvios começaram a agir dentro daquela região da Bósnia e Herzegovina, e é lá que vai acontecer, pela mão de terroristas sérvios, o atentado de Sarajevo de 28 de junho de 1914. Este rapaz aqui, gente, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele resolveu, como herdeiro do trono austro-húngaro, ir pacificar a região da Bósnia e Herzegovina, e resolveu fazer um passeio de carro aberto no meio daquela multidão ensandecida. Que idiota que vai se meter no meio de uma multidão ensandecida, fazendo um passeio de carro aberto, trabalhando para as pessoas? Segunda-feira, 22 de julho de 2013, o Papa Francisco desfila em carro aberto pelas ruas do Rio de Janeiro. Desgraça de televisão do Satanás! Tem gente que faz, não é idiota, eu que sou idiota. Não há dúvida, é um idiota. Rapaziada, voltando ao caso do arquiduque Francisco Ferdinando, aqui nós temos a imagem. O terrorista Gravilino Príncipe acabou matando o arquiduque Francisco Ferdinando. Gravilino Príncipe é de origem sérvia, era de uma organização terrorista, a Mão Negra, da Sérvia, e na verdade os austríacos acabaram depois culpando por esse assassinato do arquiduque os sérvios, e queriam invadir a Sérvia para prender esses terroristas aí que tinham feito o assassinato. Os alemães pressionavam a Áustria para que a Áustria invadisse a Sérvia de uma vez, porque os alemães queriam a região dos Balcãs para fazer sua ferrovia. Os russos apoiavam a Sérvia e não queriam que a Áustria invadisse a Sérvia. O que vai acontecer exatamente um mês depois do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é que, na verdade, a Áustria vai invadir a Sérvia e vai dar início ao processo da Primeira Guerra Mundial. Nós temos esse efeito aqui, em que na verdade vários países vão entrar em guerra. De um lado, a Tríplice Aliança, de outro lado, a Tríplice Entente. O que aconteceu? A Áustria, por conta do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, declarou guerra à Sérvia. A Sérvia oficialmente nem era de nenhuma aliança, mas era protegida da Rússia, e a Rússia declarou guerra à Áustria. A Alemanha, para proteger a Áustria, declarou guerra à Rússia. O general Schlieffen da Alemanha sugeriu que se invadisse a França para não ser pego de surpresa. Porém, para invadir a França, os alemães invadiram primeiro a Bélgica para fazer o fator surpresa. E quando invadiram a Bélgica, a Inglaterra acabou tomando as dores da Bélgica e declarou a guerra à Alemanha.
Vocês sacaram aí, rapaziada, a loucura que tá virando isso aqui? Mas essa confusão toda de países aí do qual a gente está falando, moçada, tu não precisa estar decorando isso aqui, saber exatamente quem declarou guerra a quem declarou guerra ao outro, porque na verdade isso aqui é aquela briga de bar que eu falei no início para vocês, é uma confusão generalizada, mas que arrastou a Europa para a Primeira Guerra Mundial. Eu posso resumir para ti, dizendo que basicamente nós teremos aqui os amigos da Alemanha que estão lá na extinta Tríplice Aliança, e os inimigos da Alemanha que estão lá na Tríplice Entente. Agora, na verdade, a Tríplice Entente vai virar aliados, porque vai entrar mais gente. E a antiga Tríplice Aliança vai virar impérios centrais, que vai contar com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e depois também com o Império Turco, entre outros. A Primeira Guerra Mundial, moçada, normalmente divide-se em 3 fases, tá? A Guerra de Movimentos, a Guerra de Trincheiras e a Nova Guerra de Movimentos. De 1914 até o início de 1915, nós temos a Guerra de Movimentos marcada pelo avanço alemão. O general alemão Schlieffen tinha um plano chamado Plano Schlieffen, que era de invadir a Rússia e invadir a França. E os alemães conseguiram ter muito êxito de início dentro do Plano Schlieffen, invadindo Rússia e França. Porém, moçada, a Primeira Guerra Mundial é marcada realmente pela sua segunda fase, de 1915 a 17, que é a Guerra de Trincheiras, a estagnação de forças. Depois que os alemães expandiram tudo o que podiam, eles acabam agora encontrando limitações, sobretudo dentro da França, onde começam a aparecer as trincheiras. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. As trincheiras, né, que começaram a aparecer em grande volume dentro do território francês como forma de defesa de posição tanto dos franceses quanto dos alemães. Nas trincheiras muita gente morreu de ferimento. Não existia, por exemplo, naquela época um antibiótico. Hoje, se você está andando na rua e é normal acontecer isso, tu toma um tiro, chega em casa, toma um antibiótico e melhora. Acho que não. Mas na Primeira Guerra Mundial, o sujeito tomava um tiro, não tinha um medicamento adequado e ele ia morrer por conta daquele tiro que ele tomou. Às vezes nem era um ferimento tão grave, mas ia infeccionar e ele ia morrer. Muita gente morreu de fome, muita gente morreu de ferimento. Ainda no final da Primeira Guerra Mundial apareceu a gripe espanhola, que matou uns 4 milhões de pessoas. Então assim, ó, a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra avassaladora. Praticamente 20 milhões de mortos dentro da Europa e muita gente entrincheirada. As pessoas que antigamente eram acostumadas a lutar numa concepção ainda medieval de guerras, essas pessoas elas não compreendiam a Primeira Guerra Mundial e todo o seu poder de destruição. A Primeira Guerra Mundial contou com tanques de guerra, com metralhadoras. A Primeira Guerra Mundial contou com aproximadamente 70 milhões de combatentes no seu global, morreram 20 milhões de pessoas no final dessa Primeira Guerra Mundial e isso causou um grande desconforto dentro da Europa. Até a Primeira Guerra Mundial, os homens lutavam por uma questão de nobreza. Eu sou nobre, eu vou para a guerra. As mulheres ficavam felizes que os homens iam para a guerra e eles iam voltar. De repente ele ia para a guerra, voltava sem uma orelha, sem um braço. Quem é que nunca voltou sem um braço para casa? E aí era mais ou menos comum o homem com aquele espírito de nobreza ir lutar para a guerra. Ir porque ele é um guerreiro, porque ele é um nobre. As mulheres, felizes que seus homens, num momento mais antigo, iam lutar, elas muitas vezes simplesmente esperavam seus homens voltar e às vezes até faziam pedidos. Algumas diziam para eles trazerem flores, outras pediam para que eles trouxessem lembranças. Aquelas mais carrancudas, elas simplesmente diziam: ah, amor, depois da volta passa na padaria, traz ali uns pãozinhos franceses e um presunto. E na Primeira Guerra Mundial muitas vezes só voltava o presunto. Muitas vezes só voltava o presunto. Muita gente morreu na Primeira Guerra Mundial dentro das trincheiras, mas nós teremos agora, a partir de 1917 e ao longo de 1918, a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, que é a Nova Guerra de Movimentos. Eu posso falar para você que a Alemanha ficou sozinha. O Império Austro-Húngaro foi morrendo, o
O Império Turco morreu na Primeira Guerra Mundial. A Itália já tinha abandonado a Alemanha e a Alemanha está lutando praticamente sozinha. E ainda acontece um fato. Em 1917, estoura a Revolução Russa. A Rússia, aos poucos, ia se retirando da guerra. Era um fato positivo para os alemães. Só que em 1917, os Estados Unidos da América declararam guerra à Alemanha. Aos 45 do segundo tempo, saiu a Rússia cansada e entrou os Estados Unidos, que seria a nova potência mundial a partir da Primeira Guerra Mundial, para enfrentar os alemães. Os alemães estão f***. Rapaziada, a Alemanha foi derrotada. Muitos países se voltavam contra a Alemanha. O próprio Brasil declarou guerra à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, assim como declarará guerra à Alemanha lá na Segunda Guerra Mundial. E aí, rapaziada, o que acontece é que os alemães acabam, dentro de um movimento interno, derrubando o Kaiser Guilherme, o imperador alemão, e proclamando a República de Weimar e se rendendo ante os aliados e desistindo da Primeira Guerra Mundial. Em 1918 vem a rendição alemã. Porém, moçada, o pior na verdade estava por vir em 1919. Depois da Alemanha derrotada, os rapazes aliados acabaram se reunindo e impondo à Alemanha o Tratado de Versalhes de 1919. A Alemanha perdeu todos os seus territórios fora da Alemanha, os territórios do imperialismo, teve que entregar toda a sua marinha de guerra para os aliados, teve que desfazer a sua indústria de armas para a guerra, teve que desmilitarizar totalmente a fronteira com a França e teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França, que ela tinha adquirido no final do século XIX. A Alemanha, ela teve que pagar uma pesada indenização de guerra, que na verdade ela terminou há poucos anos atrás de pagar. Os alemães foram humilhados no final da Primeira Guerra Mundial. A Europa estava diferente, moçada. Nós temos aqui, vamos fazer só um comparativo rápido, né? O mapa da Europa de antes da guerra, que a gente já tinha trabalhado, e agora o mapa depois da guerra. Moçadinha, a Alemanha perdeu territórios, o Império Austro-Húngaro morreu e surgiram países no leste europeu, o Império Turco desmembrou-se, o Império Russo morreu e vai dar lugar daqui a pouco mais para a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas que na verdade não é um império, são 14 países que formam a União Soviética. E aí, rapaziada, nós temos uma Europa diferente, uma Europa que está em crise também, econômica por conta da guerra, uma Europa que declinou porque ela já não era mais o centro econômico do mundo e os Estados Unidos agora eram o centro do capitalismo mundial. E moçada, a Europa com dificuldades econômicas e sobretudo a Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, vai ser o palco para o nazismo, para o fascismo e para tantos outros pensamentos mais radicais que nasceram aí no período entre guerras. Na verdade, moçada, a Primeira Guerra Mundial foi muito mal resolvida. Eu, se estivesse na Europa na época, teria chegado a um plano de paz e acabado com a chinelagem. Mas os europeus, eles queriam humilhar a Alemanha, queriam destruir a Alemanha e pesaram demais sobre a Alemanha, que vai querer se vingar e vai dar origem para a Segunda Guerra Mundial. Certo, rapaziada? Segunda Guerra Mundial está aqui nos nossos vídeos relacionados. Tu pode já olhar aquele vídeo ali. E nos próximos vídeos nós temos também aí crise de 29, a ascensão do nazismo e do fascismo e outras cositas desse século 20, que é um século muito interessante. Certo? Espero que tenha ajudado. Um abraço, bons estudos para vocês. Continuem com a gente aqui do Mundo Edu. Tchau! Great job.